Você não vai ser prefeito. Análise do uso pronominal em debates eleitorais da eleição à Prefeitura de São Paulo em 2024. Nós somos o grupo Bigi Bigi Tumá, composto por César, Dominique, Luana, Duda e Mariana. Essa pesquisa apresenta uma análise da utilização do pronome da segunda pessoa do singular no contexto político brasileiro, com base no gênero debate eleitoral televisionado com a sincronia da eleição municipal de São Paulo no ano de 2024. A nossa base teórica consiste na teoria de variação e mudança linguística de William Labouve no livro Mulheres, Linguagem e Poder, Estudos de Gênero na Sociologia Brasileira, de Raquel Freitag e Cristine Severo. A primeira estabelece que a análise linguística é influenciada pela sociedade, buscando estudar como isto afeta as estruturas. A segunda debate variações e busca rediscutir o papel de sexo e gênero na sociolinguística, pois as dinâmicas de poder se modificaram desde os primeiros estudos. Além desses dois estudos, foi utilizado o artigo Reflexões sobre Poder e Solidariedade, de Sandy Michele de Oliveira, o qual discute as diferentes formas de cortesia que refletem a ordem social. A partir dessa base, nossa pesquisa propõe a análise de como relações sociais de gênero afetam a utilização pronominal em um contexto político, historicamente associado aos homens. Assim, a pergunta principal é: de que forma os pronomes pessoais da segunda pessoa do singular variam nos debates eleitorais de 2024, conforme as relações de gênero entre os candidatos e conforme falas de poder ou solidariedade na cidade de São Paulo, tendo o objetivo de analisar a influência desses dois fatores nas variantes utilizadas, além de buscar as características do perfil linguístico de cada candidato convidado para os debates televisionados, sendo eles Guilherme Boulos, José Luiz da Atena, Marina Helena, Pablo Marçal, Ricardo Nunes e Tabata Amaral. Com base na pergunta, as hipóteses foram as seguintes. A primeira foi de que os pronomes empregados em relações de mesmo gênero são diferentes em comparação a diferentes gêneros, variando em relação ao alinhamento e formalidade. A segunda foi de que candidatos tendem a utilizar pronomes diferentes para com outros candidatos a depender de solidariedade ou poder de ideias naquela frase, evidenciando o posicionamento a partir de alinhamento de ideias. A terceira foi de que os pronomes mais empregados em relações de mesmo gênero são você, você e tu, por serem mais associados à informalidade. A quarta foi de que o pronome mais empregado em relações de uma mulher para um homem é o senhor, marcando polidez devido ao patriarcado. A quinta foi de que tanto você e tu, quanto a senhora, são usados em relações de um homem para uma mulher, mostrando tanto formalidade e polidez quanto a informalidade como forma de minimizar as mulheres. Para comprovar as hipóteses, nós dividimos o corpus em 4 grupos: falas de mulher para homem, de homem para homem e de homem para mulher. A metodologia utilizada foi baseada no meio sonoro com automonitoramento, coletando dados de 8 debates políticos diferentes entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo em 2024. Para a delimitação metodológica, a intenção do uso pronominal foi separada em 2 grupos, solidariedade e poder. Com base nisso, foi pré-estabelecida a coleta de 52 dados de cada grupo, pois seria possível coletar exatamente 13 falas de cada candidato homem para cada grupo. Na coleta, também foram registradas outras variações presentes durante as falas observadas e de que maneira os candidatos que a fala foi dirigida reagem em relação ao poder ou solidariedade, havendo uma divisão entre respondeu respeitosamente, rebateu e ignorou. Durante a coleta, essa quantidade sofreu reajuste devido à falta de dados do grupo mulher para mulher, o que é explicado por só haverem 2 candidatas, conseguindo apenas 25 ocorrências. Além disso, a quantidade de dados de homem para mulher não foi igualitária, pois os candidatos da Atena e Boulos raramente utilizavam pronomes ao se referir às candidatas, compensando com mais dados de Marçal e Nunes. Assim, foi possível a coleta de 181 dados de utilização do pronome. Os resultados mostraram que o pronome amplamente mais utilizado foi o você, seguido pelo se, com uma baixa expressividade de tu sem flexão, e o senhor e a senhora. Já em relação ao poder e solidariedade, todos os pronomes foram mais utilizados como forma de poder, além da menor expressividade de ocorrências de solidariedade. No grupo de homens para homens, o pronome mais utilizado foi se, seguido pelo você. Um ponto é que as ocorrências de o senhor foram direcionadas a Ricardo Nunes, prefeito da cidade no momento dos debates. No grupo de homens para mulheres, o pronome mais utilizado foi você, seguido pelo se. Em ambos os grupos de mulher para mulher e mulher para homem, o pronome mais utilizado foi você. Debate das hipóteses. Ao verificarmos nossas hipóteses, tivemos que a terceira foi confirmada, mostrando que os pronomes mais empregados em relações de mesmo gênero foram você e se. A primeira foi parcialmente confirmada, pois as variantes para diferentes gêneros e mesmo gênero foram distintas apenas na fala de homens. A quinta também foi parcialmente confirmada, pois apesar de homens utilizarem você e se para se referirem às mulheres, foram registradas apenas 2 ocorrências de a senhora. A segunda hipótese não foi confirmada devido às variantes utilizadas para poder ou solidariedade não apresentarem nenhuma variação específica entre si. Já a quarta hipótese não foi confirmada, pois não houve nenhuma ocorrência de o senhor no grupo mulher para homem.
Perfil dos candidatos. Na análise da fala de cada candidato, foram observadas preferências de variantes específicas, que, conforme estudos de utilização pronominal no Brasil, são variações regionais. Marçal é goianense, o que justifica as muitas ocorrências da variante C em sua fala, enquanto Marina Helena é brasiliense e os demais são paulistas, sendo essas duas regiões de maior utilização de você. Algumas especificidades dos candidatos quanto ao uso pronominal são: Marçal utiliza pronomes frequentemente para se referir aos outros, utilizando principalmente C. Tabata fala aos candidatos sem utilizar pronomes pessoais, buscando outras variações como o candidato, a candidata. E quando ela utiliza, tem preferência pelo você. Datane Boulos tem costume de utilizar os pronomes da segunda pessoa do singular para se referir ao público, como a senhora de casa ou você que usa transporte público. Ambos fazem o maior uso de você, enquanto Marina e Nunes não possuem variações específicas utilizando mais você. Principais conclusões da pesquisa relacionadas com a utilização pronominal decorrente de relações de gênero e poder ou solidariedade são que as mulheres têm o mesmo tratamento para homens e para mulheres, você, mostrando uma visão mais igualitária, enquanto homens apresentam um tratamento mais informal entre si, C, e menos informal para mulheres, você, evidenciando uma forma de mais formalidade para as mulheres. Paralelamente, as ocorrências de pronome relacionadas com formalidade, o senhor e a senhora, não foram expressivas, mostrando que o ambiente do debate não foi palco de condutas relacionadas com formalidade. As variantes utilizadas em caso de poder ou solidariedade não apresentaram variação específica, mostrando que isso não interfere na utilização pronominal, além de que a predominância de dados de poder evidencia um caráter competitivo do ambiente do debate. Ademais, a interseção do fator relações de gênero com poder ou solidariedade mostrou diferença de tratamento de homens entre si, utilizando só poder, e de homens para mulheres, utilizando uma quantidade próxima de poder e solidariedade, mostrando um respeito maior ao falar com candidatas. Outro ponto foi que a coleta da reação dos candidatos mostrou que a maior ocorrência de casos de respostas respeitosas frente à ocorrência de poder foi quando homens respondiam falas femininas, mostrando respeito ou desconsiderando as mulheres. Nosso trabalho abre margem para novas pesquisas, sendo elas o estudo da influência das emissoras televisivas, da escolaridade, do espectro político e de relações interpessoais entre candidatos na utilização do pronome pessoal da segunda pessoa do singular. Para a pesquisa, utilizamos a seguinte bibliografia: Muito obrigado e cuidado com cadeiras.